Enjoy it. Olá, mais uma vez a todos. Eu sou o Pedro Sousa Santos, sou o primeiro ativista para as cidades felizes e venho partilhar com vocês todos hoje a minha visão, a minha experiência, resultado deste trabalho académico que comecei atualmente como doutorando aqui na Universidade Católica de Lisboa, num programa doutoral de Ciências de Comunicação especializado em estratégia organizacional, no sentido de poder criar uma proposta com conhecimento científico e base científica sobre a relevância das cidades felizes, o impacto das tecnologias 5.0 e a humanização urgente também das cidades. Ora, como vos disse, desde a Universidade Católica estou a desenvolver esta tese com a coordenação do professor Jorge Humberto Dias, que é também o coordenador do projeto onde eu sou também investigador colaborador, Perspectivas sobre a Felicidade, contributos para Portugal do World Happiness Report das Nações Unidas e também, e foi aí que eu comecei o meu caminho como uma pessoa atenta a estas necessidades das cidades e da felicidade das cidades. Sou também mestre, como dizia, pela Universidade de Lusíada de Lisboa em Marketing das Cidades e dos Municípios, um trabalho académico desenvolvido no ano de 2018. Ora, a minha proposta de valor pretende ser uma proposta orientada para a relevância das políticas públicas, porque hoje nós sabemos que o desenvolvimento dos territórios, a cidadania e a própria felicidade podem contribuir para a competitividade das cidades e a sustentabilidade das regiões de todo o mundo. Quando hoje pensamos neste contexto em que eu estou atualmente, no contexto europeu ou mesmo no contexto global, sabemos também que este novo paradigma de comportamentos e desenvolvimento que acabamos todos por estar à procura, os que estamos aqui e os que estão fora daqui, todos de alguma forma temos esta dimensão de encontrar soluções para a nossa felicidade, para a felicidade e bem-estar comum, passará de certo a ser necessário uma maior capacidade de criarmos, na verdade, novos modelos de governança, tanto como pessoas que somos, não é? Cidadãos, como profissionais também somos. E que esta visão, esta ação, seja da maior competência e eficácia. Penso que é o objetivo de todos nós, todos os nossos trabalhos. Ora, também aqui o ativista para as cidades felizes que eu proponho numa discussão, seja ela mais académica, seja mais inclusiva e ativa na sociedade, temos na verdade aqui e agora que, ao sermos orientados para promover boas práticas de corresponsabilização do trabalho colaborativo dentro e fora da sociedade civil, e tendo em conta a importância de que essa corresponsabilização deve ser inerente à nossa cidadania, como o facto de podermos explorar então várias fórmulas para assim credibilizar e darmos reputação ao ativismo, essa dimensão é um ponto de partida essencial para este trabalho de ativista para as cidades felizes. Eu pretendo que o ativista consiga por si promover a sustentabilidade dos territórios, é um ponto importante, como um eixo estratégico mais determinante de diferenciação e sucesso para as nossas cidades, que tem um valor ímpar, como sabemos, e muitas dimensões tendo em conta o contexto internacional que atualmente atravessamos. Julgo também chegar a hora e o tempo certo para podermos fazer o nosso próprio caminho, como eu estou a fazer, vocês também fazerem o vosso próprio caminho nesta dimensão do ativismo para as cidades felizes. Tem várias componentes e este caminho como cidadão, como nações que somos também, um caminho de inovação, tendo em conta um possível mundo pós-pandémico que há de chegar, não é? E para isso é essencial o trabalho científico e as necessidades do agora e do futuro que envolve a todos, as pessoas, as organizações e as cidades. Ou seja, o ativista das cidades felizes pretende um trabalho colaborativo e com uma dimensão humana e de inclusão. A União Europeia hoje, nomeadamente, pede-nos para que sejamos capazes
rápidos e que tenhamos ousadias nas propostas das políticas públicas e das soluções para os nossos países e para as nossas regiões e cidades. Neste sentido, de identificarmos os projetos e as opções que nos trarão um futuro mais feliz. Esta visão é essencial hoje também do ponto de vista institucional, não só do ponto de vista individual. A felicidade hoje acaba por ser um conjunto de vários fatores que passa pela transação ecológica, pela dimensão digital e digitalização da sociedade e, definitivamente, também uma reflexão séria sobre o facto de termos que deixar para trás determinados bloqueios estruturais das nossas sociedades, sejam eles de cariz pessoal, sejam eles de cariz material ou mesmo psicológico. Mas temos que, de facto, partir para um novo paradigma. Deverá ser estratégico, então, e é a minha proposta para este desígnio, sermos capazes de as nossas nações, em conjunto com as nossas nações, com as dinâmicas internas das nossas nações e das nossas cidades, das nossas metrópoles, sabemos também como financiar, no sentido da melhoria dessas mesmas necessárias infraestruturas que são essenciais para o desenvolvimento dos territórios, sejam elas relativas à mobilidade, à indústria 4.0, à digitalização e à sociedade 5.0, por exemplo, que está aí, não é? Que está aí envolvida em algumas dimensões de análise que requer, de facto, um tempo e um espaço, e este é o tempo e o espaço para refletirmos. Tudo isto terá que significar novos enquadramentos de políticas públicas que sejam abrangentes, mas que sejam, ao mesmo tempo, simultaneamente com orientações cada vez mais especializadas e rigorosas, tanto na perspectiva da qualidade e da sua eficácia per si, como poderem simultaneamente cumprir o objetivo dessas mesmas políticas públicas. De se tornarem acessíveis e cada vez mais pessoas e tendencialmente haja mais meritocracia, que é um déficit nacional. O mérito, o reconhecimento do mérito é um déficit talvez global. Para constitucionalizar este plano da dinamização das causas, do propósito e do ativismo em si, para as cidades felizes, é um passo essencial para conseguirmos estabelecer novos padrões e éticas. Isso é muito importante, como também que eles mesmos sejam mais elevados e tendencialmente mais transparentes para a qualidade e para a excelência e o alcance dessas mesmas infraestruturas. Senão não acontece. Nós sabemos que não. Favorecer, então, a competitividade das cidades e a eficácia da nossa cidadania, que tem que ser ativa e tudo em simultâneo. São estas dimensões que dão o potencial de sucesso ao ativismo para as cidades felizes, e é esta nova dimensão e é este novo paradigma que trago à vossa discussão. Agora, esta poderá ser a oportunidade também, e de alguma verdade nós sabemos que é singular o momento em que passamos, e também é singular de criarmos um verdadeiro clima de propício à mudança de atitudes e de mentalidades em nome das gerações presentes, que somos nós todos, mas também em nome das gerações futuras. E conseguirmos que mais pessoas optem pelo seu desenvolvimento como cidadãos, numa cidadania esclarecida, que é fundamental, a capacitação neste processo é fundamental, uma ação objetiva e passarem a ter um propósito na sua intervenção cívica e na sua contribuição ativa para um mais competente e eficaz desenvolvimento dos territórios, das nossas cidades. Isso fará toda a diferença para a nossa competitividade como nações. E a competitividade das nações é um tema que vem desde Michael Porter até aos nossos dias e é estratégico, e nós sabemos que é estratégico. Então, surge agora mais que nunca esta necessidade de criarmos um novo paradigma para um ativismo focado na felicidade do cidadão, das suas cidades, podendo ser um dos clusters de valor ímpar a que implementar e agregar das nossas necessárias dinâmicas. E onde, colaborativamente, os municípios aqui têm um papel estratégico e fundamental, as empresas, em conjunto com as universidades, poderão assim ir transformando este momento e candidatarem-se a sérios atores
relevantes para o trabalho em projetos conjuntos e sinergéticos. Nesta construção de fórmulas de financiamento, não podemos esquecer a componente do financiamento neste processo do ativismo para as cidades felizes, deverá haver uma sintonia com inovadores conceitos de políticas públicas, sendo a inovação essencial para sobreviver e ultrapassarmos as dinâmicas atuais, mas também que não segreguem. Essas políticas públicas deverão permitir dinamizar a criação de mais e melhor valor local, regional, nacional, como nações, como o mundo global que somos. E é essa a minha contribuição, é essa discussão que eu quero trazer da relevância do ativista para o bem comum, as causas públicas e, de facto, um impacto que tem que ter em conta a digitalização da nossa sociedade e as tecnologias 5G que estão aí a chegar. Segundo o professor Benedito Nuno Rosa, que é sócio fundador do Instituto Movimento pela Felicidade, que é uma instituição voltada para o estudo, difusão e aplicação da ciência da felicidade, ele refere que acredita que a felicidade para as cidades se torne num imperativo no atual contexto em que vivemos. Todavia, em que pese a importância das iniciativas privadas acerca do tema, creio que ele, as cidades felizes, só ganhará, de facto, efetividade quando transformada em políticas públicas. Esta dimensão de análise é muito importante e todos, de facto, temos que ter consciência, sempre também nós, stakeholders da cidade e da humanização da cidade, e responsáveis por ela também. Assim, a participação do agente público, representando as populações, através dos sufrágios, obviamente, nas democracias, por sua capacidade de realização, de aglutinação e de efetividade, é que irá permitir a criação de um novo contexto da polis. Esta polis vem desde Platão, é a nossa polis contemporânea, mas mais que tudo é a polis do futuro, a polis da dimensão humana que viverá sempre com a tecnologia. Então, o exemplo do agente público aqui inspirará e vai fortalecer, sem dúvida, as iniciativas privadas. Não estamos de maneira nenhuma a descurar as iniciativas privadas, como falamos de políticas públicas. Como consequência, teremos sempre, como resultado, cidadãos mais empoderados e, com eles, cidades mais plenas, onde viver será toda uma experiência inesquecível. E isso é fundamental neste trabalho que proponho do ativismo político. Então, a questão que se põe é esta. Então, qual é a agenda para o ativismo para as cidades felizes? O que é que eu pretendo com o meu trabalho académico Cidades Felizes 5.0? Ora, é isso mesmo. Partindo do ponto de princípio que temos 75% dos europeus atualmente a viver já em cidades e em centros urbanos, sabemos também que, em dados pré-pandemia do World Happiness Report de 2020, que 85% da população viverá, trabalhará e estudará em centros urbanos. Estes dados são, de facto, devastadores no sentido da importância da cidade e da humanização das mesmas e, na verdade, há, além de tudo, uma necessidade crescente na aposta na qualidade de vida e do bem-estar dos cidadãos. Isso é o ponto base de todo este trabalho. De uma maior necessidade de transparência da governança, também é crítico esta questão, e todos os planos das diferentes nações, das diferentes regiões, dos diferentes municípios de recuperação económica, agora neste novo ciclo que espero que seja o mais breve possível e que se inicie o mais breve possível, esta recuperação económica, como dizia, ser indiscutivelmente eficaz. A eficácia aqui é fundamental e que tenha um impacto real junto dos níveis de felicidade das pessoas, das cidades, das organizações e, obviamente, das nações. Neste ambiente atual, nós temos, de facto, as necessidades de defender e redimensionar e de flexibilizar. Estas palavras são muito contundentes e são conceitos sobre a importância do cidadão em relação à cidade. E tornarem-se cada vez mais os cidadãos atores políticos, com maior capacidade para influenciarem a forma como o diagnóstico se processa, o diagnóstico para a felicidade, o que vai resultar na felicidade na sua e dos seus concidadãos, agindo de acordo com objetivos
de todos, incluindo todos de forma transparente, e aqui o cluster das cidades é fundamental. Sejam os empreendedores, sejam as universidades, sejam os municípios, a dimensão de integração através de políticas públicas transparentes e inclusivas é fundamental. Então, só assim teremos um futuro melhor, sabemos isso, sabemos que urge todos fazermos um trabalho sistemático que identifique de forma coerente a relação entre a teoria e a prática. É também uma das propostas da minha tese Cidades Felizes 5.0 e como sabemos de todos os estudos feitos nesta matéria, eu gostava de salientar o trabalho feito por Deneve, que é o principal responsável pelo capítulo 3 do Ranking Mundial das Cidades Felizes, do Happiness World Report de 2020, onde concordamos ou não com a visão dele, neste momento é importante que existe um modelo com validade para o reconhecimento internacional, para analisar a felicidade das cidades e um ranking em concreto para as cidades felizes. Durante muitos anos é verdade que não tivemos este barómetro e para avaliar promessas políticas de cidades felizes, mas isso não significa que exista neste momento uma receita standard para todas as cidades. Aqui é muito importante olharmos, fazermos um diagnóstico humanizado a cada cidade e aplicar. Não é em vão que repito a palavra aplicar, porque de facto é desta interação com a realidade que iremos ter mais valor, mais capacidade de influenciar e mais eficácia nas políticas públicas. Por isso, onde a tecnologia terá de certo o seu contributo, não digo determinante, mas digo essencial, porque a cidade 5.0, a felicidade 5.0 e a tecnologia 5.0 está aí e é com essa realidade que vamos ter que viver. Então, afinal, o que é que faz um ativista para as cidades felizes? É a questão que se impõe. Eu penso que todos vocês já perguntaram a vós próprios qual é então a proposta de valor. Pela minha experiência, sei que é mais do que ter uma camisa branca e escrever em artigos de opinião e partilhar as nossas ideias nas redes sociais. É muito mais que isso e, partindo desse princípio, digo-vos que um ativista deverá ter a capacidade de estimular uma cultura de pensamento estratégico dos territórios, defendendo, implementando e agindo numa visão estratégica 360, que eu chamo estratégia de valor marca-região, focado nos municípios e nas organizações, envolvendo-se no desenvolvimento das dinâmicas orgânicas da humanização da cidade, da facilitação entre as partes e da otimização do espaço público e do bem comum. É essencial, também, ter uma clara destreza na construção e partilha, através do poder que teremos e que defendemos que seja muito argumentativo e de alta performance, para assim ser eficaz e que tenha um impacto transformador na sociedade e junto dos stakeholders para quem orientamos a nossa comunicação, com um poder simultaneamente de inovação e esta visão sobre a causa e uma forte sensibilidade para a inclusão da ética de valores e só em conjunto, e este é um trabalho proposto colaborativamente com os líderes locais, regionais e nacionais, não perdendo nunca de vista ao mesmo tempo todo o potencial por um lado, da internacionalização estratégica das cidades em mercados externos, fora das nossas regiões, depende da dimensão de cada nação, que personalizadamente deverão ir sendo segmentados e tendencialmente mais especializados, no sentido de as políticas públicas surgirem e a sua eficácia ser, de facto, comprovada e ter impacto. A ativação da promoção desta forte capacidade crítica, sólida, por parte do ativista que proponho, tende a ser
um designo que acrescente valor todos os dias à cidade e que vá otimizando as potenciais sinergias entre os clusters regionais de empreendedorismo e também os atores da governação, eleitos por sufrágio, não esquecer, trabalhando orquestradamente e transparentemente, apostando na eficácia da cultura de um trabalho colaborativo e de proximidade com o cidadão. Esta agenda que proponho do ativista para as cidades felizes deverá saber como abordar, sem se apropriar das causas e indo criando cada vez mais e melhores propostas objetivas no sentido da construção de pontes fluidas e tendencialmente e progressivamente criando novos cenários, novas parcerias, parcerias criativas com um plano metodológico de suporte tecnológico, mas nunca deixando de ser inclusivo. No exercício desta função, o ativista deverá tomar sempre uma iniciativa e estar aberto a um debate interativo, com pluralidade e orientado para o multiculturalismo, dentro e fora das diferentes regiões e apostar então nessa consciência e contaminar de alguma forma a sensibilidade de todos os responsáveis pela cidade. Assim é fundamental saber ouvir e respeitar a opinião divergente, reconhecendo sempre que é possível o valor do outro, da sua experiência, acrescentando então o valor através da sintonia com parceiros estratégicos, do desenvolvimento dos territórios, da sua sustentabilidade como fatores competitivos das cidades e das regiões. Para terminar, agradeço o tempo que designaram para me ouvir. Esta partilha e esta discussão que está em cima da mesa parece-me pertinente. Inclui muitas áreas do conhecimento científico, mais uma vez, sendo que esta relação município-universidade-empresa é fundamental. Por isso, pretendo fazer um trabalho inclusivo, transparente e multicultural e trazer à discussão todos os que quiserem participar nela são bem-vindos e criar, então, uma ação de pensamento estratégico inovador, de alguma forma que venha de encontro com as necessidades de nós cidadãos, de nós stakeholders, de nós académicos e de nós profissionais. Obrigado. Thank you very much.